Olá, boa noite. Estamos começando a segunda edição do TV O Jornal desta quarta-feira, 17 de fevereiro. Vamos então aos destaques de hoje. Campanha promovida pela Secretaria de Trânsito em parceria com o Centro Social busca conscientizar motoristas sobre o uso do estacionamento rotativo e das vagas especiais. Oportunidade. Centro de Treinamento de Mão de Obra em Votuporanga oferece mais de 400 vagas em cursos de capacitação. As aulas são de graça. E daqui a pouco, o CAV entra em campo contra o Barretos no estádio Fortaleza pela 6ª rodada do Paulista da Série A2. Veja esses e outros assuntos agora no TV O Jornal. Um homem de 33 anos foi preso ontem na rua Tibagi, na área central de Votuporanga, por tráfico de drogas. Policiais da DISE, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, chegaram ao suspeito depois que receberam várias denúncias de que no local funcionava um ponto de droga. Os PMs conseguiram flagrar o momento em que o traficante entregava a droga a um comprador. Durante as buscas na casa dele, foram encontrados 8 porções de maconhas prontas para serem vendidas, além de dinheiro. O homem foi levado para a cadeia de Guarani do Oeste. Segundo a polícia, ele já tem passagem por tráfico de drogas, lesão corporal e furto. E o Ministério da Saúde divulgou hoje um novo boletim epidemiológico sobre os casos de microcefalia no país. O documento mostra que, do dia 22 de outubro do ano passado até o último dia 13 de fevereiro, foram confirmados 508 casos de microcefalia e ou alterações do sistema nervoso central em bebês que estão relacionados à infecção congênita. De acordo com o boletim, 837 casos foram descartados depois de apresentarem exames normais ou por apresentarem quadros de microcefalia por causas não infecciosas. Amapá e Amazonas são os únicos estados da federação que não têm nenhum caso registrado. E veja agora as notícias que se destacaram no Noroeste Paulista com a estudante de comunicação Poliane Castelhano. É o Região em 1 minuto. Boa tarde. Um mês depois do desabamento da ponte que liga Catanduva à cidade de Novais, as prefeituras finalizaram o desvio feito ao lado da ponte desativada. O local foi liberado no último final de semana e está devidamente sinalizado, segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Catanduva. No local há placas indicativas de velocidade, sentido, peso permitido e inclusive alerta os motoristas de que a passagem é estreita. A dengue continua avançando em Rio Preto. Segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde, o município registrou 761 casos da doença só esse ano. Desse total, 609 contraíram a doença em Rio Preto, enquanto 144 pegaram dengue em outra cidade, mas fizeram o exame em Rio Preto. Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por furtar uma escola pública no bairro Parque das Nações, em Fernandópolis. Depois de receber uma denúncia anônima, a polícia foi até o local. O rapaz tentou fugir, mas a polícia conseguiu detê-lo. O suspeito foi encaminhado ao plantão policial para prestar esclarecimentos e depois foi levado para a cadeia de Jales. Essas são as notícias da nossa região. Até mais. Homens das Forças Armadas do 37º Batalhão da Infantaria de Lins estão em Votuporanga para ajudar no combate ao Aedes aegypti, o transmissor da dengue, zika e chikungunya. 11 soldados participam da ação recolhendo criadouros dos mosquitos em terrenos baldios nos bairros em que houve mais registro de dengue. O trabalho desenvolvido em conjunto com agentes da Secretaria Municipal de Saúde começou hoje pela zona norte da cidade e vai até a próxima sexta-feira. Mudando de assunto, a Secretaria de Trânsito de Votuporanga, em parceria com o Centro Social, está promovendo uma campanha para alertar sobre o uso consciente das vagas de estacionamento, especialmente no centro da cidade. Achar um lugarzinho para estacionar, principalmente no centro da cidade, está cada vez mais difícil.
E é por isso que algumas pessoas estacionam em locais irregulares, como por exemplo em vagas de idosos e de deficientes, sem portarem o cartão que dá direito ao uso da vaga. Mas agora a legislação mudou e quem não quiser levar multa deverá ficar atento. Antes, a multa para estacionamento irregular era considerada leve. O motorista perdia 3 pontos na carteira de habilitação e a multa era no valor de R$ 53,20. A partir de agora, passa a ser grave, 5 pontos na carteira e a multa chega a R$ 127,69. É interessante essa conscientização. Não precisaria ter essa mudança, penso eu, a nível federal, se as pessoas realmente se conscientizassem. Eu acho impressionante a pessoa que não tem deficiência física estacionar e usar um espaço de um deficiente físico que às vezes não pode se locomover, a maioria das vezes não pode se locomover de um lugar para o outro com tanta facilidade. Então acho que isso é desumano, tanto para idosos quanto para deficiente físico. E aqui em Votuporanga, além das vagas para deficientes e idosos, o uso da vaga da área azul também causa polêmica. De acordo com a Secretaria de Trânsito, 20% das multas por estacionamento irregular vem desta atividade. Então eles falam às vezes, não tinha o agente, não tem naquele momentinho ali, às vezes até foi ao banheiro, qualquer coisa, mas no quarteirão seguinte, ou naquele quarteirão tem um posto de venda, é só observar. Nós temos hoje 100% dos valores arrecadados com a área azul é destinado ao centro social. São 70 pessoas que trabalham na área azul e que o centro social dá toda essa estrutura para que eles possam ter um emprego digno, que é o da área azul. Ainda de acordo com a Secretaria de Trânsito, na área central, o município dispõe de 955 vagas regulamentadas. 21 delas são para pessoas com deficiência e 45 para idosos. E daqui a pouco a gente traz uma dica para quem está em busca de qualificação profissional. O período de inscrições para os cursos do CTMO terminam hoje, às 10 da noite. Esse assunto já depois do intervalo. A Unifev, conveniada à Fundação Getúlio Vargas, a FGV, promove uma aula modelo do curso de pós-ADM na próxima segunda-feira. As inscrições para o evento já estão abertas e podem ser feitas diretamente no site unifev.edu.br/aula modelo pós-ADM. O encontro, que será realizado a partir das 7 da noite na cidade universitária, terá ainda a palestra A Arte de Vender Ideias, ministrada pelo professor do Rio de Janeiro, Ney Pereira. Outras informações na Secretaria de Pós-Graduação da Unifev ou ainda pelo telefone 3405-9985. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga reuniu parceiros e está oferecendo 14 cursos em diferentes áreas por meio do Centro de Treinamento de Mão de Obra Altino Regiane. Este ano estão disponíveis 410 vagas. Fazer um curso de capacitação. É essa a vontade de Marinalva. Ela veio de São Paulo e está há pouco tempo em Votuporanga. À procura de emprego, Marinalva resolveu se inscrever em um dos cursos oferecidos pelo Centro de Treinamento de Mão de Obra, o CTMO. Estava procurando trabalho e fiquei sabendo que ia ter o curso aqui, os cursos são gratuitos. E para ter mais uma profissão, ganhar um dinheirinho para ajudar na renda em casa, né? E ter mais alguma coisa que a gente sabe fazer. E neste ano são 14 opções de cursos. Matemática preparatório, bordado à mão, bordado à máquina, confecção de peças íntimas, corte e costura em malharia, corte e costura comum, crochê, patchwork para iniciantes, pintura em tecido, cuidador de idosos, manicure e pedicure, auxiliar de recursos humanos, modelista e auxiliar administrativo. No total, são 410 vagas distribuídas entre os cursos e quem se interessar vai ter que correr, porque as inscrições podem ser feitas até esta quarta-feira, das 8 da manhã às 10 horas da noite, aqui no CTMO.
Tendo a idade mínima exigida, qualquer pessoa pode se inscrever. É só vir aqui com a cópia do RG e do CPF. Nós temos um mural aqui com todos os cursos descritos, locais, horários. Este projeto acontece por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que reuniu diversos parceiros. Assim, os cursos são oferecidos de graça. A finalidade dos cursos é justamente da condição de melhoria da qualidade de vida. A pessoa usar isso que ela aprendeu, né, para fazer aí pelo menos um ganho extraordinário ou fazer disso o seu negócio para melhorar de vida. E Dona Edna também não perdeu tempo. Ela terminou um curso aqui no ano passado, mas já se inscreveu para outro. É isso mesmo, Dona Edna? Eu fiz já o curso de patchwork e a primeira e segunda fase foi maravilhoso, fizemos coisas lindas. E agora eu vou fazer pintura em tecido, porque eu acho que aprimora conhecimento, deixa a vida da gente mais feliz, a gente faz novas amizades também, né? E para quem se interessou, as inscrições podem ser feitas só até hoje, às 10 da noite, lá no Centro de Treinamento de Mão de Obra, que fica na Avenida João Gonçalves Leite, 4705. A inscrição também é de graça. E a temperatura chegou a 35 graus agora à tarde em Votuporanga, algumas nuvens no céu e possibilidades de pancadas de chuva a qualquer momento, inclusive amanhã. Veja na meteorologia com Nádia Martins. Boa noite. Uma forte massa de ar quente avança pelo estado de São Paulo, deixando o ar mais abafado e a temperatura elevada. Por conta disso, há previsão de chuvas fortes e volumosas, com raios e rajadas de vento. Na capital, a previsão é de dia nublado amanhã, com chuva à tarde e à noite. Mínima de 21 e máxima de 29 graus. Em Rio Preto, pode chover a qualquer hora do dia amanhã. Os termômetros marcam mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Votuporanga, continua fazendo calor, mas para amanhã a previsão é de chuva a qualquer hora. As temperaturas ficam entre 21 e 34 graus. Até amanhã. De sargento do Exército a dirigente de uma instituição de caridade que mantém projetos sociais há mais de 30 anos em Votuporanga. As histórias de Constantino Santoro, mais conhecido como Capitão, agora estão registradas em um livro, como mostra a reportagem de Josiano Garofolo. Nesses olhos serenos, as marcas da idade, de alguém que chegou com muita sabedoria aos 90 anos. Constantino Santoro, o conhecido Capitão Santoro, vive hoje um dia especial. Ele finalmente vai poder compartilhar com toda a comunidade votuporanguense um pouco da sua história. Ele escreveu o livro que conta desde o início da Associação Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, a qual foi presidente por cerca de 33 anos. A história da gente é interessante porque as coisas vão surgindo de uma maneira inesperada, sabe? Quando eu vim aqui para Votuporanga e me integrei no Centro Espírita Emmanuel, e de lá recebi muito apoio, e a diretoria então da casa percebeu que eu tinha possibilidade de, por iniciativa, fazer alguma coisa que pudesse valer como crescimento dentro da equipe, né? No ano passado, Santoro recebeu um título de honra ao mérito na cidade de Ouro Fino, em Minas Gerais, onde ele prestou serviço de sargento do Exército. Em sua vida, manteve a responsabilidade da liderança também em Votuporanga. O livro aponta com fotos os vários momentos da entidade e pretende preservar a mensagem solidária da Associação Beneficente. A gente procura transmitir para o público a ideia do bem para o próximo, dentro da filosofia espírita. E toda essa história é tão rica contada pelo capitão Constantino Santoro fica como um legado, um verdadeiro exemplo a ser seguido por toda a família. É o que diz a filha Rosa. Para ela, o livro representa uma história viva, que se mistura com as emoções vividas no Centro Bezerra de Menezes. A gente vê que ele nunca esmoreceu, em nenhum momento, e as dificuldades vão acontecendo. A gente sabe que a vida tem altos e baixos.
como a instituição também teve momentos críticos. Então, o exemplo que ele deixa aqui para a gente, que a gente tem que abraçar uma tarefa em prol do próximo, não só dos próximos mais próximos, que são nossa família, mas da comunidade também. Com toda a sua sabedoria, Santoro espera que o livro toque as pessoas ao redor e, mais que isso, que possa ser desfrutado até pelas gerações futuras. A nossa recomendação é para que continuem unidos, sempre com o propósito da filosofia espírita e trabalhando em benefício do próximo, né? Sendo assim, as ideias vão surgindo e as pessoas vão se unindo e as realizações vão sendo concluídas. O livro pode ser encontrado na Associação Beneficente Bezerra de Menezes, que está localizada na Rua Maranhão 2323, no bairro Cidade Nova. O exemplar custa R$ 15. A renda conseguida com a venda do livro será revertida para os projetos sociais que são mantidos pela entidade. E em instantes tem o esporte. O Clube Atlético Votuporanguense entra em campo daqui a pouquinho para conseguir a terceira vitória consecutiva. O CAV tem que vencer o Barretos jogando na casa do adversário. Esse assunto já, depois do intervalo. O Clube Atlético Votuporanguense enfrenta daqui a pouco, às 8 da noite, o Barretos na casa do adversário. É a sexta rodada do Paulista da Série A2 e o CAV busca sua terceira vitória consecutiva no campeonato. Jefferson Camargo, quem será que leva melhor no jogo de hoje à noite? Boa noite. Boa noite, Ana Paula. Boa noite para você que acompanha o TVU Jornal segunda edição. Ana Paula, o desafio é grande. O Votuporanguense vai até Barretos, vai enfrentar a equipe da casa às 8 da noite no estádio Fortaleza. O técnico e os jogadores estão demonstrando bastante confiança na equipe em trazer um bom resultado, mesmo atuando na casa do adversário. O Fael Júnior aposta na mesma equipe que venceu a equipe do Paulista no último domingo, na Arena Plínio Marim. O jogador Marcelo Bispo está confirmado na zaga. Então o time que vai para campo é o Cairo, o Afonso, Marcelo Bispo, Marcelinho, Gleibson na lateral esquerda. No meio campo, Chaves, Rafael Tufa, Jean Natal e Rafael Chorão. E na frente ele vai de André Luiz e Reinaldo Alagoano. Esse é um jogo bastante complicado para o Votuporanguense. Isso porque o treinador do Barretos já foi jogador, é bastante competente, muito experiente, assim como o Fael Júnior. O Barretos é um adversário direto do CAV, é o 10º colocado e o Votuporanguense é o 11º colocado. Os dois têm 7 pontos, só que o Barretos tem o melhor saldo de gols do que a equipe da Votuporanguense. É aquele famoso jogo de 6 pontos. Não pode bobear, é importante que a equipe possa pontuar, lógico, sempre buscando a vitória, porque é uma fase muito curta, mas eu acho que se vier de Barretos com um empate, eu acho que também não vai ser um bom resultado para a equipe do CAV, isso porque no próximo final de semana vai enfrentar o Mirassol jogando em casa. A única coisa é que o Votuporanguense tem que tomar bastante cuidado para não se expor demais aos contra-ataques da equipe do Barretos. Mas eu acho e estou confiante que a Votuporanguense vem de lá hoje com uma boa vitória. Vamos falar agora de Copa Libertadores da América. Ontem nós tivemos o jogo do Palmeiras. O Palmeiras jogou contra o River Plate do Uruguai, empatou por 2-2 com gols do Jean e do Rafael Jesus. O Palmeiras até começou melhor a partida, esteve 2 vezes na frente do placar, só que perdeu a chance de sair do Uruguai com a vitória. Com isso, a situação do Marcelo Oliveira fica complicada. A gente não sabe o que pode acontecer quando o time chegar no Brasil. Hoje, nós temos também, na sequência da rodada, o São Paulo enfrentando o The Strongest da Bolívia, no Pacaembu,
às 7h30 da noite. Para esse jogo, o Balsa vai ter o retorno do Allan Kardec no ataque e o Lucão, que é mantido na zaga, mesmo com a fala no clássico do último domingo. Para mim, o São Paulo, por jogar em casa, com o apoio de sua torcida, tem a obrigação de vencer o jogo. Não tem que ter medo do time da Bolívia, eles só são fortes jogando dentro de casa, então a obrigação de vencer hoje, para mim, é do São Paulo. Quem entra em campo também hoje é o Corinthians, joga contra o Cobresal do Chile às 10 horas da noite. Esse time chileno é o atual campeão nacional, só que eu acho que o maior adversário do Corinthians vai ser a altitude. São 2.300 metros e o clima é de deserto, né? Essa cidade de El Salvador está localizada no meio do deserto do Atacama, então é bastante complicado, né? Para esse jogo, o Tite tem a volta do jogador Elias no meio-campo. Os novos contratados da equipe começam no banco de reservas, isso é uma opção do treinador. O que eu acho que o Corinthians tem que fazer é matar o jogo no primeiro tempo, porque no segundo tempo o fôlego acaba. E aí o time da casa, que está acostumado com o clima, vai para cima e o Corinthians corre perigo. Quem entra em campo também, de times brasileiros, temos mais 2 jogos. O Atlético Mineiro, sem Robinho, pega o Melgar do Peru às 10 horas da noite. E o Grêmio vai até a altitude do México enfrentar a equipe do Toluca, isso já lá pela meia-noite. Portanto, esses são os compromissos das equipes brasileiras na Copa Libertadores. Ana Paula, por hoje é só. Na quarta-feira eu volto com mais notícias do esporte aqui na TV O Jornal, segunda edição. Obrigada, Jefferson. Lembrando que a nossa equipe de reportagem acompanha esse jogo lá em Barretos e amanhã você tem todas as informações a partir do 12h30 no TV O Jornal, primeira edição. E nós ficamos por aqui. Assista agora o programa Opinião Saúde com Kelly Dourado. Para você, uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Até lá.